Eu estava terminando o segundo preparo da manhã, quando chamaram no ramal interno, pedindo prioridade para uma entrada nova. Não era incomum. Acontecia quando a família era influente ou quando havia risco de deterioração precoce. Mas não comentaram nada disso. Só disseram que o corpo precisava ir para a sala antes das outras. Era uma jovem, 24 anos, chegada com laudo preliminar de acidente por colisão com veículo. Provável atropelamento, segundo o papel grampeado no plástico. Na hora que transferi ela da maca metálica para o tampo de preparo, pensei, tá limpo demais pro que dizem que foi. Lesão compatível com impacto lateral, isso sim. A cabeça estava afundada de um lado só, com sangramento focal. Tórax fechado, sem múltiplas fraturas expostas. Membros inferiores, com escoriações lineares, mas nada de trauma bilateral que justificasse um arrasto ou múltiplas passagens da roda. E o que me travou foi aquilo ali. As mãos da moça estavam limpas. Nenhuma marca de queda reflexa. Nenhum ralado, nenhuma tentativa de defesa. Quem cai, quem bate de frente com um carro, instintivamente se protege. Ainda que não tenha tempo, o braço vai. A mão fecha, o ombro torce. Ali, não. Os dedos dela pareciam de quem dormia. Não era minha alçada questionar laudo, só que não era a primeira vez que eu via um parecer feito com pressa. Segui com o protocolo. A sala de tanatopraxia do hospital é técnica até o osso. Bancada de inox, bandejas rotuladas, rolo de campos descartáveis, conjunto de aspiradores, sugador, tampões, fixador, conservante, absorvente e pontos de sutura. A posição do exaustor acima da cabeça seca até pensamento. Comecei a higienização. Água morna com clorexidina. No couro cabeludo, o sangue seco vinha de um corte irregular, cravado em linha torta, o que bate com trauma direto em canto de quina ou mureta. Nos pés, terra vermelha de cobertura recente, como se ela tivesse caído num quintal ou jardim suspenso. E no pescoço, só reparei porque girei o rosto dela para o tamponamento auricular. 2 hematomas pequenos, circulares, um de cada lado da traqueia. Marcas de compressão leve, não documentadas no protocolo. Fiz a pausa. Fiquei uns 10 segundos só olhando. E aí, a luz do setor piscou. A sala é abastecida por gerador, então quando a energia cai, tudo desliga e volta num segundo. Mas nesse segundo, você ouve seu próprio batimento. A luz de emergência acendeu no teto. Na hora, não pensei em nada além de verificar se o disjuntor estava operando. Me virei para a bancada lateral onde ficam os pacotes de gaze e parei. A maca onde eu tinha deixado o corpo estava com ela sentada, reta, molhada. Cabelo grudado na testa, como se tivesse saído debaixo de chuva. Os olhos abertos, mas sem brilho. Nem presença, nem ausência. Só olhar. A boca se abriu do jeito mais calmo que eu já vi num cadáver. Não foi acidente. Ele me empurrou. E antes que eu pudesse recuar, gritar ou pensar, o corpo desabou. Desabou com peso. Não foi um colapso, foi uma queda. E caiu exatamente na posição em que o protocolo indica padrão compatível com impacto vertical. Como quem cai de uma altura considerável, com o lado direito do crânio batendo primeiro, seguido do ombro e quadril. O lado da fratura. Naquele instante, eu não corri. Eu encostei na bancada, segurei o inox com uma mão e comecei a respirar pelo nariz, devagar. Não havia ninguém ali, nenhum alarme disparado, nenhuma porta destravada, nenhuma marca no chão. Só ela, deitada, do jeito que devia ter sido encontrada se tivesse sido uma queda. Abri a câmera do celular e fiz 2 fotos discretas. Uma do padrão da lesão, outra da posição do corpo em relação ao tampo. Depois, reacomodei o corpo com todos os procedimentos necessários, do mesmo jeito que ela estava antes, e finalizei em silêncio. Naquele mesmo dia, no fim do meu turno, abri um e-mail anônimo e enviei as 2 imagens para uma técnica do IML que eu conhecia desde um curso que a gente fez junto anos atrás.
No assunto, só escrevi: verificar padrão de trauma e inconsistência com um atropelamento. Nem assinei. 2 dias. Nenhuma resposta, nenhum retorno, nem sinal de leitura. E no 3º dia, meu ramal tocou no fim do expediente. Era da recepção do setor técnico. Disseram que tinham deixado uma correspondência interna para mim, sem remetente identificado. Envelope pequeno, dobrado ao meio, grampeado. Peguei, levei para minha sala e só abri quando fiquei sozinho. Lá dentro tinha uma cópia xerocada de um novo laudo de reavaliação, assinado por um outro perito, com carimbo de caso reaberto em cima da folha. Dessa vez, o documento trazia inconsistência de local de impacto, ausência de marcas compatíveis com atropelamento e possível queda de nível superior. Tinha também uma observação no canto: revisão solicitada por familiar após recebimento de imagens não oficiais. Respirei fundo. Ela foi ouvida. No dia seguinte, chegou minha advertência, assinada pela chefia do setor técnico, com cópia para a direção administrativa. Grave infração ao protocolo interno de confidencialidade. Uso indevido de aparelho pessoal em ambiente controlado. Conduta passível de suspensão em caso de reincidência. Não questionei. Assinei a ciência. Não discuti. Mas antes de sair da sala, a supervisora olhou por cima do papel e disse baixinho: "Você sabe que a gente não pode fazer isso, mesmo quando tem razão." Alguns dias depois, vazou na intranet que o IML havia revisado o caso da jovem. Dessa vez, foi incluído no laudo final que ela havia caído de uma cobertura residencial, com marcas compatíveis com empurrão ou perda de equilíbrio causada por força externa. O nome do namorado apareceu na notícia do jornal local. Depoimentos de vizinhos indicaram que eles tinham discutido no terraço na noite anterior. Ninguém usou a palavra homicídio, mas todo mundo entendeu. Na sala de preparo, voltei à rotina. Corpos entram, são catalogados, preparados, liberados. Nomes e idades passam na ficha, mas pouca coisa fica. Só que o rosto dela não saiu da minha cabeça. Na semana seguinte, precisei pegar material novo no depósito e, ao voltar, a luz oscilou de novo. Mesma piscada, mesma pausa do gerador. Instintivamente, virei o rosto devagar para a maca. Nada. Só o corpo seguinte, pronto. Mas a minha mão tremeu. Não por medo, por respeito. Nunca acreditei em alma. Sempre fui técnico, prático, frio até. Mas naquele dia, eu entendi que corpo fala. Mesmo depois, mesmo calado. E às vezes, ele só quer ser ouvido. Eu não escolhi essa profissão por vocação. Tanatopraxia não é o tipo de coisa que alguém sonha em fazer quando é criança. A verdade é que eu entrei porque precisava de trabalho fixo e porque aguentava ver o que muita gente não aguenta. 14 anos depois, eu já tinha desenvolvido uma frieza que às vezes assustava até a mim mesmo. A rotina sempre foi repetitiva. Abrir, drenar, suturar, conter, maquiar, registrar. A morte vira um processo técnico quando você está ali dentro todo dia. Mas por mais que eu acreditasse já ter visto de tudo, teve uma tarde que me mostrou que nem a técnica, nem a frieza, nem a experiência servem de escudo. Era uma quinta-feira. Lembro porque quinta sempre era o dia que eu almoçava mais cedo, já que o movimento costumava ser pesado antes do fim de semana. Quando cheguei de manhã, a recepção já tinha deixado a ficha sobre a bancada. Corpo de menor, sexo feminino, 9 anos, causa: afogamento em represa da zona rural. Nome completo e endereço, tudo preenchido. O detalhe que marcou foi o pedido do pai: velório aberto. Isso, para quem trabalha com criança, é quase sempre uma tortura dupla. O corpo nunca vem em boas condições e o emocional da família exige perfeição. A menina chegou pouco depois.
Pequenininha. A pele ainda trazia os sinais da água, aquele aspecto inchado, coloração irregular. Hematomas no rosto, provavelmente da correnteza batendo em pedras. Os cabelos embaraçados, cheios de sujeira de represa, o tipo de trabalho que exige calma e paciência. Coloquei minhas luvas, posicionei o corpo na mesa de inox e iniciei o protocolo. Primeiro, a limpeza minuciosa, fio por fio, pele por pele. Em seguida, a abertura para a drenagem de líquidos e em afogamento, isso nunca é simples porque o corpo guarda mais do que deveria. Fiz as suturas internas, testei contenção. Depois, a reestruturação do rosto. Pequenos pontos para devolver forma às áreas inchadas. Cada detalhe, cada toque, como quem trabalha porcelana quebrada. A maquiagem foi clara, leve, sem excesso, porque o pai havia pedido naturalidade. Passei algodão úmido nos lábios, ajeitei os cílios, penteei os cabelos, tudo dentro do padrão. No fim, embalei e levei para a câmara fria. Gaveta de cima, número 3. Conferi a ficha, assinei o registro de entrada e fechei a porta de metal. Estava pronto. Fiz a papelada, deixei sobre a mesa administrativa e saí para almoçar. 2 horas depois, quando voltei, a recepcionista me chamou. Disse que havia um problema nos registros, que tinha dado entrada um segundo corpo infantil, também menina, mesma idade, também afogamento, mesma região. Achei estranho, mas acidentes em represa não são tão raros no interior. Perguntei se os nomes coincidiam. Ela disse que não, eram diferentes. Voltei para a câmara fria para verificar. Gaveta 3 estava vazia. Vazia. Meu estômago deu um nó na hora. Não existe isso. Não existe gaveta vazia sem saída registrada. Conferi o livro. Lá estava a anotação, minha assinatura, hora de entrada. Mas não havia saída. O corpo não podia ter sumido. Antes que eu pudesse processar, me chamaram da sala de velório. O corpo da menina já estava lá, em caixão branco maquiado, e o caixão estava lacrado. Eu mesmo tinha feito o preparo, e aquilo eu reconheceria em qualquer lugar. Os pontos, a textura da maquiagem, até o penteado. Mas por que lacrado? Fui falar com o pai, discretamente. Ele disse que não queria aberto, que tinha mudado de ideia de última hora. Só queria que fosse simbólico. Voltei para a parte técnica ainda mais confuso. O segundo corpo havia chegado. Era para ser a entrega correta, disseram. Trouxeram em saco preto. Eu abri. E o que encontrei foi a mesma menina. Os mesmos cabelos, a mesma idade, o mesmo rosto. Só que pior. O corpo estava com as suturas que eu mesmo tinha feito horas antes. Cada ponto, cada detalhe exatamente iguais. Meu peito travou. A primeira coisa que me veio foi: eu enlouqueci. Ou então, eu tinha misturado papéis e feito confusão. Mas não. Conferi de novo os documentos. Nomes diferentes, famílias diferentes. Uma coincidência impossível. Mesmo assim, comecei o segundo preparo, porque o trabalho não para, porque a gente se apoia no protocolo quando a mente falha. Refiz o que já estava feito, mexendo em cortes que já tinham minhas próprias marcas de sutura. Era como refazer um serviço que não precisava ser refeito. Meus dedos tremiam dentro da luva. No fim, antes de embalar, liguei o termômetro digital para checar por desencargo. O visor mostrou 36,1 UC. O corpo estava quente, um corpo que deveria estar frio desde a madrugada. Pensei que o aparelho estava errado. Peguei outro, mesmo resultado. Fui até o painel da câmara fria para ver se estava com defeito. Tudo calibrado. Fiquei parado com o termômetro na mão, sem saber se ria ou se vomitava. Eu não sei explicar o que senti naquela hora. O visor mostrando 36,1 UC, o corpo aparentemente normal, mas quente. Em tantos anos de tanatopraxia, nunca, absolutamente nunca, vi um cadáver aquecer depois de horas na câmara. O calor da sala, talvez? Mas a sala de preparo é fria, iluminada por lâmpadas brancas que mais parecem de hospital. Os aparelhos estavam calibrados.
Eu mesmo tinha conferido na semana anterior. Não havia margem para erro. E ainda assim, a menina estava quente. Respirei fundo, tentei racionalizar. Você está cansado, Emerson. Está se confundindo. Fiz o que sempre faço quando algo não se encaixa. Voltei para os papéis. O protocolo nunca mente. Peguei a ficha de entrada, conferi número de gaveta, data, hora, assinatura. Estava lá. Só que na ficha seguinte constava a chegada de outro corpo, com nome diferente, mesma idade, mesma causa de morte, mesma cidade. Mas... e o pai que eu tinha visto na sala de velório? Voltei até lá. O caixão estava fechado, coberto de flores. Perguntei discretamente a um colega sobre o responsável. Foi simbólico. O pai não quis abrir, repetiu ele. Perguntei se anotaram a saída do corpo da câmara fria. Ele folheou os registros. Nada. O corpo simplesmente apareceu no caixão lacrado. E então me dei conta. O nome do pai, que estava na ficha da manhã, não aparecia mais. Abri novamente o livro de registros. A página parecia mexida, como se tivesse sido reescrita às pressas. O sobrenome estava borrado, ilegível, e ninguém lembrava de tê-lo atendido. A recepcionista, quando questionei, disse que devia estar confundindo os papéis, que talvez fosse de outra família. Mas eu tinha falado com ele. Eu me lembrava da expressão no rosto do homem, a voz embargada, quando disse que não queria mais o caixão aberto. Aquilo não era invenção. Voltei para a sala técnica com a sensação de estar no meio de um sonho mal feito. O corpo ainda estava sobre a mesa de inox, limpo, maquiado, pronto para a câmara. Toquei no braço, ainda quente. Tirei a luva, encostei a pele direto na pele. Calor humano. Não era morno de ambiente, não era efeito de lâmpada. Era temperatura de gente viva. Minha cabeça girava. Tentei chamar um colega para confirmar, mas na hora me faltou coragem. Eu sabia o que aconteceria. Iriam rir, achar que eu estava misturando fichas, que tinha surtado, e talvez estivessem certos. Mas eu vi, eu senti. Embalei o corpo de qualquer forma, levei até a gaveta e registrei a entrada. Gaveta número 4, dessa vez. Fechei, travei, assinei. Passei a mão no metal frio e fiquei parado ali por minutos, como quem espera ouvir algo de dentro. Nada. Silêncio total. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo, antes da recepção abrir. Fui direto às câmaras para conferir. Gaveta 4 estava vazia. Outra vez, vazia, como se nunca tivesse sido usada. O registro da entrada que eu mesmo tinha feito na noite anterior também tinha desaparecido do livro. Fui até a sala administrativa, procurei nas cópias, nada. O nome da menina não constava em lugar nenhum. Não havia família, não havia ficha, não havia papelada. Era como se aquela criança nunca tivesse existido. O que mais me assustou não foi só o corpo duplicado, nem a temperatura impossível. Foi o desaparecimento burocrático. A morte, para quem trabalha com ela, é papelada, registro, número de gaveta. Sem isso, não existe corpo. E ali, diante dos meus olhos, a instituição inteira parecia engolir o acontecido, como se eu fosse o único a lembrar. Nos dias seguintes, tentei perguntar discretamente. Ninguém sabia de menina nenhuma. Ninguém lembrava do pai, nem do caixão lacrado. As gavetas estavam todas preenchidas com outros corpos, cada um em sua ficha regular. Era como se eu tivesse sonhado. Só que eu ainda sentia na pele a temperatura daquele braço. Perdi o sono. Passei a desconfiar de cada papel que assinava. Comecei a anotar em caderno próprio, escondido, o que entrava, o que saía, cada detalhe. Não confiava mais nos registros oficiais. Às vezes relia o que escrevia e parecia que eu mesmo tinha inventado. Mas eu sabia que não. Um mês depois, pedi transferência. Não aguentei. Disse que era pessoal, que queria recomeçar em outra cidade. E foi o que fiz. Mudei
Deixei para trás colegas, rotina, a câmara fria que conhecia de olhos fechados. Mas até hoje, quando encosto em aço gelado, sinto de novo o calor do braço daquela menina. E o que mais me persegue não é a lembrança do corpo, é a certeza de que, se eu voltar nos livros, nos arquivos, não vou encontrar nada. Nem nome, nem sobrenome, nem registro. Só o vazio. Igualzinho às gavetas metálicas quando a gente abre esperando encontrar alguém lá dentro. Não existe explicação. Não sei se foi falha, se foi delírio, se foi coisa maior. O que sei é que preparei 2 vezes a mesma menina. A primeira fria como deveria estar. A segunda quente como ninguém espera encontrar dentro de uma funerária. E isso é o tipo de lembrança que não dá para arquivar em papel nenhum. Tem coisa que, se você não vigia, entra no seu dia a dia e vira rotina. Aí um dia acontece um negócio que te obriga a olhar diferente. E é tarde. Aconteceu em 2012. Um plantão daqueles. Véspera de feriado prolongado, acidente grave na BR, colisão com múltiplas vítimas. Chegou tudo junto. Uns 4 corpos adultos. E no meio, um bebê. 3 meses, menino. A documentação veio numa pasta grossa, com etiquetas confusas, papel de hospital colado por cima de papel da polícia. Muita rasura. Os corpos estavam numerados por etiqueta adesiva, que a funerária cola na lateral. Mas só isso. Não tinha prontuário certo, foto, nem a família tinha chegado ainda. O pessoal do Rabecão deixou e saiu para outra ocorrência. Era minha vez no preparo. E eu tentei manter o protocolo. Eu me lembro que, quando abri o saco do bebê, me deu aquele baque que só quem trabalha nisso entende. Porque o corpo de adulto, a gente segura, a gente se acostuma. Agora, bebê te desmonta. Eu lavei, limpei direitinho, fiz o que o manual manda. Contenção de fluidos, gás interna, curativo leve, até umedeci a pele com algodão molhado, porque ele tinha ficado muito tempo na temperatura ambiente. Vesti o macacãozinho que veio junto e coloquei um cobertorzinho em volta. Ajeitei ele na gaveta número 6. Anotei no quadro branco com o nome provisório e hora do preparo. E segui para o próximo. Umas 2 horas depois, chegou a família. A mãe, o pai e uma tia. A mãe estava com uma expressão estranha. Nem choro, nem desespero. Era calma, quase anestesiada. Fizeram ela esperar enquanto o assistente liberava o acesso. Eu fui junto para abrir a gaveta. Quando puxei a número 6, ela olhou com atenção. Chegou perto. Passou a mão de leve na cabeça do bebê e falou assim, bem baixo. Esse não é o meu filho. Eu congelei. Ela disse de novo. O meu tinha uma covinha na bochecha direita. Esse não tem. Aí o pai falou que talvez fosse a posição. Eu disse que era o corpo que veio com aquela identificação, mas por dentro eu já estava todo gelado, porque no fundo eu sabia que a documentação estava confusa. Eu pensei, vai ver, ela está em negação. Muita mãe recusa reconhecer filho assim de primeira. Mas mesmo com essa desculpa na cabeça, alguma coisa me fez abrir outra gaveta, a número 4. E quando abri, era o outro bebê. Sujo, sem preparo, enrolado numa manta hospitalar ainda com mancha seca de sangue. E ali sim, estava a covinha na bochecha, do lado direito. Eu fiquei sem reação. O assistente também. A mãe só abaixou a cabeça. E depois de um tempo, falou, esse é o meu filho. Ela pediu para levar ele assim mesmo, do jeito que estava. E aí veio a parte que eu nunca mais consegui esquecer. Antes de sair da sala, com o caixãozinho já lacrado, ela virou para mim e falou, ele nunca gostou de ficar no escuro. Só isso, só isso. Aquele corredor do IML parecia que tinha ficado mais frio. E o que mais me doeu é que o bebê certo ficou horas na gaveta 4, sem preparo, sem luz, sem nome, no frio.
e eu estava achando que estava fazendo tudo certo. A partir daquele dia, eu mudei. Hoje, quando tem bebê na câmara fria, eu reviso os nomes 3 vezes e nunca mais desliguei a luz daquela sala, mesmo que vá embora de madrugada, mesmo que o último corpo já tenha sido recolhido. Porque não é medo de assombração, é respeito, é o peso de saber que teve alguém ali, no escuro, que não devia estar ali. A mãe foi embora com o caixão nos braços, sem reclamar, sem levantar a voz. Ela só falou aquilo da luz e foi embora. Não sei nem se ela percebeu que destruiu alguma coisa em mim ali, mas destruiu. Eu fiquei um tempo parado olhando para a porta por onde eles saíram e depois sentei no banco do vestiário e fiquei vazio. Sabe quando sua cabeça gira, mas você não está pensando em nada? Foi desse jeito. Aí comecei a repassar tudo. Comecei a duvidar do que eu tinha feito com todos os outros corpos antes daquele bebê. Será que mais alguém foi para a gaveta errada e eu nunca soube? Aí bate o medo de não ter nem como reparar. Porque se a mãe não tivesse dito nada da covinha, o errado ia embora como certo. E o certo ia para o caixão com nome alheio. Eu sei que é feio falar isso, mas naquele dia eu entendi que a gente não está aqui só para cumprir protocolo. A gente está aqui para impedir que alguém seja esquecido do jeito errado. Voltei para a sala fria sozinho e olhei para cada gaveta, uma por uma. Revi os nomes, os registros, os códigos colados com fita. E quando cheguei na número 4, a que ficou horas no escuro com o bebê certo, eu deixei a luz acesa. A central de energia depois reclamou. Disse que eu estava esquecendo a lâmpada da sala fria ligada. É desperdício. Mas eu inventei que era por causa do sensor de presença. E deixei assim mesmo. Nunca mais desliguei. Um colega que entrou no turno da tarde me perguntou se eu estava pálido por causa do frio ou do plantão. Eu só balancei a cabeça. Porque, como é que você explica isso para alguém que ainda não passou? Depois disso, todo bebê que entrou ali, eu preparei pessoalmente, mesmo quando não era minha vez. Mesmo quando o outro Thanatos já estava com a luva calçada. Eu falava que cuidava. Às vezes eles até achavam que eu gostava de bebê. Mas não era isso. É que eu não podia correr o risco de errar de novo. Nem deixar alguém no escuro. Porque aquela frase, ele nunca gostou de ficar no escuro, virou uma maldição particular. Teve um dia que o sistema ficou fora do ar e o quadro de registro apagou sem salvar. Deu pane. O assistente falou para seguir o fluxo e anotar depois. Eu disse que não ia. Travei o setor até refazer tudo no papel. Fui advertido depois, claro. Disseram que eu causei atraso no serviço, mas eu preferi isso do que outra covinha errada. Sabe o que é mais louco? Eu lembro do rosto daquele primeiro bebê errado que preparei. Até hoje, ele tinha uma marquinha leve na testa. E o olho fechado parecia que estava franzindo a sobrancelha. Tinha uma cara de zangado, mas era só pele enrugada. Já o bebê certo, o que ficou horas na gaveta errada, eu só vi uma vez, mas nunca esqueci da posição que ele estava. Braço esquerdo dobrado, mãozinha fechada, como quem estava com frio. Eu fico pensando se ele sentiu. Eu sei que é corpo, eu sei que já foi, mas mesmo assim, eu me pergunto se ele sentiu. O tempo passou, mudei de setor, hoje em dia fico mais na parte de triagem do que de preparo. Mas até hoje, quando tem corpo de bebê, o pessoal me chama. É tipo um código silencioso. Deixa pro Jenderson. E eu vou. Não reclamo, não nego, porque cuidar é o mínimo depois do que eu fiz, ou deixei de fazer. Nunca mais errei gaveta. Nunca mais confiei só em papel de registro. Nunca mais deixei um bebê sozinho na escuridão. Eu conto isso aqui porque às vezes a gente escuta história de gente que saiu do necrotério por causa de assombração. Mas o que me assombrou não foi o que eu vi, foi o que eu fiz errado, achando que estava fazendo certo. E tem dias em que a cabeça pesa mais que a gaveta. Eu sigo, faço o que precisa, cumpro o turno, bato ponto, preencho o protocolo. Mas toda vez que anoto um nome num quadro branco, eu lembro que um dia eu escrevi o nome errado e o certo ficou no escuro. Essa é a parte que ninguém fala.
Quando você erra e não tem como pedir desculpa para quem importava, porque já foi, porque você só teve uma chance e errou, mas eu deixo a luz acesa, todo plantão, toda noite. Pode parecer besteira para quem não entende, mas para mim é a única forma de dizer, eu lembro. Teve um cliente que me perguntou uma vez se eu ainda conseguia dormir depois do expediente. Eu falei que sim, mas não era mais verdade. Eu costumo separar bem o que é do trabalho e o que é da minha vida pessoal. Aprendi isso na caserna. Fui militar por 8 anos. Saí porque a minha esposa engravidou e eu precisava de uma rotina mais previsível. Foi por isso que entrei na tanatopraxia. Muita gente acha que é bizarro sair do exército e vir para isso. Mas o que eu fazia antes era bem mais pesado. Aqui, pelo menos, o sofrimento já passou, entende? O lugar onde eu trabalho é considerado de alto padrão. A gente recebe corpo vindo de hospital particular, muita gente de classe média alta, às vezes famosos locais. A estrutura é limpa, moderna, privativa. O laboratório é equipado, climatizado, iluminação de teto tipo sala cirúrgica. O ambiente te obriga a manter a postura, e isso ajuda. Eu faço plantão noturno 2 vezes por semana, sozinho. Não tenho medo, não sou supersticioso. E, sinceramente, se tem uma coisa que eu confio, é no protocolo. Aconteceu numa quinta-feira à noite, 21h32, horário registrado no sistema. Eu recebi o corpo de um homem de 58 anos. Nome eu não vou falar. Vítima de infarto. Morte em ambiente hospitalar, sem trauma, sem secreções ativas, corpo íntegro. O hospital fez a parte dele. O óbito já vinha formalizado, tudo com documentação em dia. Conferi o número, conferi pulseira, conferi o formulário da funerária, tudo certo. Assinei a entrada, levei para o boxe 3, onde eu costumo preparar os corpos que ficam sob minha responsabilidade direta. Iniciei com higienização leve. Não havia odor, nem rigidez excessiva. A expressão facial ainda estava um pouco contraída, mas normal para morte súbita. Fiz o banho com sabão glicerinado, raspei pelos com lâmina, vesti com roupa padrão da casa, que naquele caso era um terno preto solicitado pela família. Quando fui passar para o tamponamento, aí sim comecei a prestar mais atenção em algumas pequenas tensões musculares faciais. A boca, principalmente. Não estava com trismo severo, mas os lábios ofereciam resistência incomum para o tempo de morte. Mesmo assim, segui o protocolo. Usei o método da sutura interna. Não uso grampeador labial, por estética e por opção técnica. Entrei pela mucosa superior, passei o fio até a inferior, dei ponto interno, tensionei, dei o laço, finalizei por dentro. A boca ficou completamente selada, sem tensão aparente, sem nenhuma abertura. Verifiquei com a lanterna de apoio, chequei a costura. Tudo limpo. Aí virei o corpo de lado, como faço sempre, para fazer o tamponamento posterior. Na hora que eu inclinei a cabeça para posicionar melhor, saiu um som, baixo, mas audível. Um sopro. Um sopro saindo da boca que eu tinha acabado de costurar por dentro, completamente fechada. Foi como se alguém tivesse expirado. Não era vazamento de cavidade. Não era liberação por pressão. Eu conheço os sons que os corpos fazem, e esse era diferente, era um sopro, como de alguém com fôlego baixo, e junto com o sopro, eu ouvi. Não era para ser eu, essas palavras, com voz de homem, rouca, abafada, mas não grave. Parecia como se o corpo tivesse falado com o que restava de ar, como se tivesse guardado uma última frase. Mas era impossível. O corpo não tinha pressão torácica, não tinha mais ar nos pulmões. A laringe estava flácida e a boca estava fechada com ponto interno. Não tinha como vibrar som. Eu larguei o corpo, deixei cair de lado na bancada de inox. A maca chegou a ranger. Eu recuei 2 passos. Fiquei ali,
sem reação. A sala ficou completamente silenciosa, só com aquele barulho do exaustor ao fundo. Depois de alguns segundos, voltei. Apalpei a garganta. Palpei o tórax. Nenhuma reação. Nenhum sinal de circulação post-mortem. A boca intacta. O ponto não tinha cedido. Nada se rompeu. O fio estava ali. Mas eu tinha escutado. E ainda estava escutando por dentro. A frase não saía da minha cabeça. Não era para ser eu. Era uma afirmação. Não soava como desespero nem revolta. Soava certo, como se fosse só um dado, uma constatação. Aquilo me deixou em choque. Não pelo tom, mas pelo conteúdo. Se não era para ser ele, então quem? Fechei a sessão antes do previsto. Preenchi o básico no sistema e encerrei como preparo padrão noturno, sem observações. Não registrei nada no relatório físico. Eu não teria como explicar. Não tinha evidência sonora. Não tinha gravação. Se eu anotasse aquilo, eu estaria comprometendo minha sanidade profissional. E, sinceramente, eu também estava com medo de acreditar. Não contei para ninguém naquela semana. Nem para minha esposa, nem para os colegas. Passei os dias seguintes me convencendo de que foi uma alucinação, exaustão, eco de algum barulho externo, qualquer coisa. Mas no domingo à noite, aconteceu de novo. Não com outro corpo, com aquele. Mesmo corpo, mesmo nome, porque a família pediu um segundo preparo, antes do velório. E foi aí que a história virou um problema que eu nunca mais consegui enterrar. O corpo ficou guardado na câmara de refrigeração 3, lacrado. O velório ia ser só na segunda. Então, no domingo à noite, me chamaram para refazer o preparo. Trocar a roupa, hidratar a pele, fazer nova maquiagem. A requisição foi normal. A família quis mudar o terno por um mais claro. Eu assinei a reabertura da gaveta, conferi o número, peguei os materiais e entrei de novo na sala, sozinho. Fiz tudo como manda. Retirei a roupa anterior com cuidado, apliquei nova camada de hidratante emoliente, fiz escovação de sobrancelha, penteado básico. Recoloquei a nova roupa, ajeitei gravata, paletó e, por último, fui revisar a boca. O ponto estava como eu deixei, firme. A costura não tinha cedido, nem havia sinal de alteração. A boca seguia completamente fechada. Mas tinha uma coisa estranha. Quando eu me aproximei para ajustar o rosto, uma inclinação mínima, como quem só gira o queixo para alinhar com a nuca, o corpo fez um som, de novo. Dessa vez, não foi sopro, foi algo mais seco, como se o céu da boca tivesse colado e desgrudado, um estalo, bem leve. Parei na hora, não ouvi voz nenhuma, mas eu sabia o que ia vir. Não veio. E ainda assim, parece que ficou no ar. A frase anterior já estava dentro de mim. E a cabeça começou a trabalhar sozinha. O que eu estava fazendo com aquele corpo de novo? Será que eu estava mexendo num erro? Eu fechei o preparo rápido, nem encostei mais no rosto. Borrifei o fixador, dei baixa no sistema e liberei para a sala de cerimônia. E mais uma vez, não escrevi nada no relatório, porque não era sobre medo. Era sobre não saber mais se eu estava ouvindo o que realmente ouvi ou se minha cabeça tinha pegado gosto por alimentar aquilo. Na segunda, o velório aconteceu normalmente. Cerimônia fechada, bonita. A família parecia conformada. Não vi ninguém se desesperar, nem nenhuma cena fora do comum. Mas um detalhe me ficou na memória. Um dos filhos, já com uns 30 anos, passou o velório todo sentado na primeira fileira, olhando fixamente para o rosto do pai. Sem piscar muito, com uma cara que não era de tristeza, era uma cara de quem está tentando entender uma coisa que ninguém mais viu. Depois daquele dia, nunca mais aceitei fazer preparo noturno sozinho. E nunca mais costurei a boca por dentro. Não é medo de que vá acontecer de novo. É receio de que da próxima vez eu escute outra coisa. Ou pior, que ninguém escute. E eu tenha que guardar sozinho de novo.
Eu gosto do que eu faço. Tem gente que estranha quando eu digo isso, mas é verdade. Não é sobre gostar da morte, é sobre cuidar. Preparar alguém que partiu para ser visto pela última vez é um jeito de respeitar. E eu respeito, muito. Essa história foi em 2014, e eu lembro com uma clareza que me incomoda até hoje. Minha mãe tinha falecido fazia pouco mais de um mês. Foi um tempo difícil. Eu fiquei afastada por uns dias, e esse caso foi logo na minha primeira semana de volta. O corpo era de uma mulher de 39 anos, parada cardiorrespiratória súbita. O hospital já tinha feito a parte básica. O corpo chegou limpo, sem trauma, sem corte, sem sangue. Parecia um preparo simples, mas não foi. Na primeira vez que eu cobri o corpo com o lençol, ele escorregou. Eu fui buscar o algodão e quando virei de novo, o lençol estava fora do lugar, dobrado torto na altura do peito. Eu pensei que tinha puxado sem querer ou que o tecido estava mais liso do que o normal. Reajustei. Ajeitei bem certinho, lisinho, como sempre faço. Voltei para o protocolo, preparo facial, limpeza final, posicionamento de mãos, viro de novo, o lençol puxado de novo, dessa vez para cima, quase tocando no rosto, e eu sei dobrar lençol, isso eu faço com os olhos fechados. Não erro nisso, eu dei uma risada curta, meio de nervoso. Disse em voz baixa só para mim, hoje não, viu? Já basta o calor. Tirei tudo e refiz. Comecei do zero. Ajeitei mais firme, prendi com cuidado, puxei bem nas laterais. Fui tomar uma água. Quando voltei, a dobra estava no pé, como se alguém tivesse puxado tudo para baixo. Aí eu parei. Fiquei em pé, de braço cruzado, olhando. A luz fria da sala deixa tudo mais branco do que devia. E naquele silêncio, você ouve até o barulho do algodão cair no chão. Fiquei parada olhando por uns segundos. Respirei fundo. Aí pensei, mais uma vez, se mexer de novo, eu vou embora. Juro por Deus. Eu nunca brinco com o corpo. Nunca tratei como coisa. Mas tem hora que a gente precisa se proteger também. Na quarta tentativa, eu ajeitei tudo como sempre. Estiquei, dobrei, alinhei, conferi a simetria dos pés, das mãos, do travesseiro. Virei de costas para limpar a bancada. Quando olhei de novo, não era só que o lençol tinha mexido, tinha uma dobra nova, triangular, perfeita. E mais, a ponta da dobra estava debaixo da mão esquerda da falecida. Não é que o lençol tinha escorregado. Alguém, ou alguma coisa, tinha dobrado e posto sob a mão. Como se fosse para dizer, é assim que eu gosto. Ali, meu coração bateu mais forte. Eu sou firme, mas não sou de ferro. Sentei, fiquei ali olhando. Não conseguia nem levantar para conferir se era mesmo uma dobra ou se minha cabeça estava pregando peça. Mas era real. Eu encostei, estava presa mesmo, certinha, e aquela dobra não era do tipo que eu faço, era coisa antiga, dobra de convento, triângulo perfeitinho, estilo militar, e eu nunca trabalhei com convento, nem fiz curso em lugar que ensinasse isso, nunca vi alguém usar esse estilo aqui. Eu fiquei uns minutos quieta, a sala fria, aquele silêncio, a mão dela segurando a dobra, um incômodo no ar. Não era medo, era desconforto, uma sensação de que eu estava sendo contrariada, mas com educação. Sabe quando a gente quer insistir que está certo, mas percebe que tem alguém mais certo que a gente? Foi isso. Depois que eu aceitei aquilo, a dobra, o jeito que estava, eu não mexi mais. Peguei só um véu de tule, cobri por cima, deixei do jeitinho que estava. Continuei o preparo, terminei os detalhes finais, coloquei no caixão. O corpo foi levado para a capela da funerária. Velório simples, mas com bastante gente. E quando os familiares chegaram, foi ali que tudo fez sentido. Uma senhora, devia ser tia, talvez irmã mais velha, não lembro direito, olhou o corpo e disse sorrindo, tá do jeitinho dela. Ela era assim, gostava de tudo certo, dobradinho. Sempre ajeitava até os lençol do hospital. Outra comentou logo depois, fazia uns triângulos nas dobras, igualzinho isso aqui. A gente ria, mas ela dizia que era hábito de freira, que aprendeu no convento.
nunca desaprendeu. Na hora, me deu um arrepio nas costas. Eu fui até a ficha dela. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe antes, mas estava lá, ex-integrante de congregação religiosa, nome do convento, cidade do interior. Ela tinha se afastado nos últimos anos, não sei o motivo, mas aquele jeito, aquela dobra, não tinha ido embora com ela. Foi só ali que eu entendi o que aconteceu naquela sala. Ela não queria provocação, só queria ser tratada como ela sempre se tratou, com rigor, com capricho, do jeitinho dela, nem mais, nem menos. E o que me pega mais fundo até hoje não foi o susto, foi o respeito que aquela dobra impôs, sem barulho, sem cena, só mostrando como ela sempre fez. Depois disso, eu nunca mais discuti com Lençol. Tem corpo que teima sim, tem detalhe que volta, tem dobra que aparece de um jeito que você não fez. E eu deixo, hoje eu deixo. Se eu cobrir e mexer de novo, eu não refaço. Eu paro, olho e penso. Quer de outro jeito? Então me mostra. E deixo. Porque tem coisa que a gente não aprende no curso. Aprende na vivência, na repetição, no dia que um lençol simples te faz calar a boca e aceitar. E desde 2014, eu aceito. Olha, eu já vi de tudo. Gente que chega sem perna, com tiro, com faca ainda no corpo. Criança, idoso. Mas teve um preparo que mexeu comigo de um jeito que nem hoje eu sei explicar. Era uma sexta-feira, madrugada. Acho que umas 2:30, talvez 3. Tinha dado um movimento razoável no dia, mas no final da noite ficou só um corpo para eu cuidar. E era um rapaz novo, uns 25 anos. Acidente de moto. Chegou em estado razoável, vai. O rosto estava mais judiado, mas o resto do corpo veio inteiro. Tinha sangue, sim, mas nada fora da curva. Os meninos da remoção já tinham deixado na bancada e ido embora. A sala estava gelada como sempre, o exaustor fazendo aquele barulho baixo no fundo, e eu ali, sozinho. Fiz o de sempre. Vesti o jaleco, conferi os materiais, separei os pontos de contenção, os instrumentos e comecei o preparo. Primeira coisa era abrir os membros, fazer a asepsia mais pesada. E foi aí que começou o negócio. Fui mexer no braço esquerdo dele. Fiz o que sempre faço. Levantei, dobrei, posicionei a articulação, prendi direitinho com uma espuma fina, fita. Quando eu viro o corpo para o lado para preparar as costas, tuf, a mão cai. E assim, às vezes acontece. A fita solta, o peso puxa, é normal. Aí fui lá, reforcei. Mais uma volta, mais pressão. Virei de novo. Pá, caiu de novo. Eu até falei, tá de sacanagem comigo, né? Na terceira vez, me incomodou. Não só caiu, a palma ficou virada para cima. Os dedos meio curvados, tipo, como se estivesse pedindo alguma coisa. Sabe quando uma mão parece que está chamando? Aquilo me travou por uns segundos. Eu fiquei ali, com a mão no plástico, o corpo de lado, olhando para a palma aberta, e tive a sensação, juro por Deus, que aquela mão estava esperando alguma coisa de mim. Eu dei uma volta completa na bancada. Aí parei. Fiquei olhando o corpo, de frente. Conferi tudo. Postura, pressão, rigidez. Tava tudo dentro. Mas era só a esquerda, só aquele braço. Como se o resto tivesse aceitado e ele não. Reforcei com atadura. Coloquei contenção por baixo, passei espuma e fixador, finalizei a parte interna do braço com um travamento mais firme por baixo da roupa que ele ia usar. Não ia sair mais. Continuei o preparo. Botei algodão, ajeitei os ferimentos, fiz contenção no rosto, um pouco de maquiagem básica na parte do nariz e da testa. Nada fora do padrão. Mas a imagem daquela palma virada ficou na minha cabeça. Não era só cair, era o jeito que caía. Era como se alguém batesse o pé, mas sem som, só mostrando.
terminei tudo, cobri com o lençol, preparei para levar até a sala do cerimonial. Na hora que fui puxar a maca, olhei de novo. E eu juro que parecia que a mão tinha saído um tiquinho da contenção. Só os dedos, curvados. Eu não sou de frescura. Não sou de acreditar em tudo que me contam. Mas naquele dia, mexeu comigo. Não pelo medo, mas por uma sensação ruim. Como se eu tivesse ignorado alguma coisa. Enfim, levei para a sala de velório, como de costume. A funerária era pequena, discreta, só uma capela. E a família chegou cedo. Levei o corpo até a capela menor. Era um sábado meio nublado, de manhã. O pessoal do cerimonial cuidou do resto, como sempre. Eu ainda estava com a cabeça naquele detalhe, da mão, mas já tinha feito o que tinha que fazer. Tudo limpo, vestido, cabelo ajeitado, aparência tranquila. Até nisso, o rosto dele ajudou, mesmo machucado, parecia sereno. Voltei para a sala de preparo, lavei os instrumentos, troquei a roupa, fui fazer o relatório. E quando estou terminando de preencher a ficha técnica, escuto chamarem meu nome. Era uma das meninas do cerimonial, avisando que a família queria agradecer pessoalmente. Não é muito comum. Às vezes acontece, mas não é todo dia. A maioria está com a cabeça em outro lugar, né? Só que ali parecia importante. Fui até lá. A viúva dele devia ter uns 20 e poucos também. Estava com a mãe dela e mais uma amiga, chorando pouco, mas com o rosto seco, sabe? Tipo, quem chorou muito antes de sair de casa. Ela me agradeceu. Disse que ele estava com uma aparência boa, com cara de quem descansou. Eu só assenti, né? A gente nunca sabe o que dizer nessa hora. Aí me veio na cabeça. Falei com cuidado. Moça, desculpa perguntar. Ele era canhoto? Ela olhou para mim. Primeiro sem entender. Aí disse que não, que ele era destro. Só que aí, ela franziu a testa e falou assim com a voz bem baixinha. Ele sempre dizia que quando a mão esquerda começava a coçar, alguma coisa ruim ia acontecer. Ali eu senti a espinha subir, mas não de medo. Foi um incômodo estranho, como se alguém tivesse confirmado o que eu não imaginei, como se eu tivesse sido avisado mesmo. Porque aquilo que a mão fez não foi acidente. Eu fixei direito, reforcei 3 vezes. Aquilo não era desleixo meu. Depois daquilo, nunca mais ignorei nenhum detalhe durante o preparo. Pode ser dedo duro, pé virado, riso no canto da boca. Eu olho, eu respeito. E teve uma coisa que eu comecei a fazer, que não fazia antes, não por crença nem por fé, mas por respeito. Por medo, talvez. Medo de errar de novo ou de não escutar o que está sendo mostrado. Desde aquele dia, toda vez que eu começo um preparo, eu falo com o corpo, sempre, em voz baixa. Às vezes, só mexendo os lábios. Eu falo, fica em paz, tô cuidando de você. Já virou automático, mesmo quando tem gente por perto, eu falo pra dentro. Porque, sei lá, eu vi uma mão pedindo e não sou mais doido de fingir que não vi. Às vezes, quando tô sozinho na sala, me pego olhando para os braços. Sempre começo pela esquerda e se algo cair, eu paro, olho de novo. Dou um tempo, não acelero. Não é sobre ser espiritual ou supersticioso. É só que tem coisa que não vem no laudo, não vem no protocolo. E se a gente não presta atenção, passa. Mas se você vê, de verdade, aquilo muda você. Eu já preparei corpo de criança, de gente que tirou a própria vida, de pai que morreu no mesmo dia do filho. Já fiz maquiagem para a mãe que não queria que a filha visse o rosto machucado. Já limpei sangue de gente que ninguém veio buscar. Mas foi uma mão, uma palma virada, que me fez baixar a cabeça e falar: fica em paz, tô cuidando de você.